Então, vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre o sono, tá? O sono da criança, ele é de vital importância porque é uma das necessidades básicas da vida, é essencial ao crescimento e ao desenvolvimento saudável. É através de um sono saudável que a gente permite que o ser humano, em geral, não só a criança, né, esteja em alerta, pense, estude, se sinta bem para realizar as atividades de vida diária, atividades de lazer e até mesmo de gestão. Os resultados mais imediatos do sono de má qualidade é a queda do rendimento da performance ou das atividades executadas no dia seguinte. Só que a longo prazo, a gente pode ter danos durante o período de vigília, como a sonolência, atraso puberal, ansiedade, depressão, baixa autoestima, lentidão de raciocínio, mau desempenho escolar e pessoal, predisposição aos acidentes e traumas, redução do crescimento, dificuldades em acumular conhecimentos, alterações do humor e comprometimento de criatividade, atenção, memória e equilíbrio. O nosso sono, ele vai ter diversas fases, mas essas se regulam através também dos ritmos biológicos, tá? Os ritmos podem ser circadianos, tá? Onde o ritmo endógeno se expressa em um período aproximadamente de 24 horas, né? O maior exemplo disso é o nosso ciclo, nosso ritmo, né, de atividade e repouso, em que temos diversos ritmos hormonais, ritmo de temperatura corporal, todos vão se repetindo a cada mais ou menos 24 horas. Já os ritmos infradianos são aqueles em que ocorrem um período maior que 28 horas. O grande exemplo disso é o ciclo menstrual, que vem a cada 28 dias, né? Já os ritmos ultradianos são aqueles que têm duração menor que 20 horas, como, por exemplo, diversos hormônios hipotalâmicos, né? A própria alteração do nível de consciência, né? Tanto durante o sono, que a gente tem alternância regular de sono REM e não REM, como também durante o dia, que temos picos de atenção e alternando com períodos de menor atenção, ou mesmo sonolência, que vão compor daqui a pouco, que a gente vai entender as janelas do sono, para formar os ritmos ultradianos. Então, quando a gente fala do ritmo circadiano, a gente vai ter alteração de diversos hormônios, né, regulando no período de 24 horas, o que vai nos fazer entender daqui a pouquinho como que é tão importante a gente entender o horário preciso de dormir para que eu tenha a liberação adequada de GH, que isso vai impactar em funções tireoidianas, vai impactar, inclusive, em hormônios de saciedade, como a leptina e a grelina, nas interleucinas, no TNF, no cortisol, na insulina. Então, a gente está falando aqui de um metabolismo complexo que depende profundamente de como um sono adequado vai se regular. Por quê? Porque quando a gente fala da arquitetura do sono, ele pode ser dividido primeiramente em dois momentos distintos, que é o REM e o não REM, né? E fora isso, é o período que a gente chama de acordado ou vigília. Então, REM significa Rapid Eye Movement, não REM, Non-Rapid Eye Movement, né? E ambos vão travando esse sobe e desce, essa batalha ao longo da noite, que vão repercutindo nos nossos ciclos, momentos de sono, e aqui, portanto, são ritmos ultradianos. Então, na primeira metade da noite, os ciclos são consumidos primariamente pelo sono profundo, que é o não REM. Conforme o tempo vai avançando, o sono REM vai ganhando mais espaço. Então, vamos lá. Como que funciona essas fases? O começo do sono, a gente está ali acordado, tá vendo? Que entra nessa fase daqui. Em seguida, a gente vai aprofundar e entrar na primeira fase, que é o sono não REM1. É a transição entre a vigília e o sono. Aqui a gente vai ter a liberação de melatonina, os músculos vão relaxar, tá? Então, ele vem normalmente depois de 5 a 15 minutos de deitarmos, que ainda tem estágio de vigília, a gente parte para essa primeira fase. Os olhos é que fazem movimentos giratórios lentos, os músculos perdem o tônus, a atividade cerebral fica um pouco mais lenta. É um período bem curto, que logo evolui para o segundo estágio. Agora, nesse não REM 2, atividade cerebral de maior amplitude, mas o sono ainda é razoavelmente leve. O ritmo cardíaco, respiratório, a temperatura corporal caem, tá?
a gente aprofunda mais, vai para o sono não REM 3, onde o metabolismo cai, a respiração fica mais leve, o coração bate mais devagar, tá? Aqui pode ser o período mais longo, né? Onde a gente faz um sono profundo, com onda lenta e de grande amplitude. Essas 3 fases, a gente vai tendo realização de manutenção, aqui a gente faz economia de energia, né? Para quê? Para recuperação de tecidos, aumento de massa, liberação de hormônios, né? Todo esse processo tem uma redução significativa da atividade do sistema nervoso. Por isso, quando a gente exacerba e volta para o REM, que é a alta atividade cerebral, é onde a gente vai ter os sonhos mais nítidos, né? É no sono REM que a atividade cerebral é bastante intensa. Então, a gente volta para o REM, desce de novo para a fase 2, 3, superficializa. Tem, às vezes, os períodos, reparem, entre os ciclos, a cada 2 ciclos, mais ou menos, a gente vai formando períodos de vigília, que duram 5 ou 15 minutos, né? E para quem tem alguma dificuldade do sono, esses períodos podem ser de grande perturbação. Por que, então, que a gente comentou anteriormente do GH, naquele reloginho, que é o símbolo, né, do circadiano, em relação a esse sono? Para eu ter a liberação do GH, 90% dele faz pico de secreção de GH, de forma diferente no sexo masculino e no feminino, mas em ambos eu faço pico de GH entre 11h30 da noite e 2h30 da manhã, tá vendo? Que é esse pico maior daqui, do menino, e esse pico maior da menina, onde está colorido de azul e de vermelho. Nesses momentos de pico, para que eu tenha essa liberação, eu tenho que estar em sono profundo, eu tenho que estar em sono não REM 3. Então, não adianta só dormir, eu tenho que dormir e dormir bem, tá? Por que o jovem normal faz tanta regulação? Porque eu tenho que ter regulação de GH, que vai me impactar na liberação de cortisol. Isso rotula e modula diretamente junto da grelina, tá? Então, olha, à medida que eu vou aprofundando, eu chego para eu conseguir ter essa liberação inicial aqui de GH. Depois eu posso até superficializar, mas o meu inicial, eu tenho que estar em sono profundo para que esse GH seja liberado. Então, o meu paciente que está dormindo bem, ele vai lá e faz o pico de GH dele. O meu paciente que tem privação de sono, ele não faz o pico de GH, que é essa segunda parte, como se fosse 2 dias só para mostrar sono normal e a privação de sono. Então, isso faz muito impacto para a gente, né? Olha, cada idade, cada fase da criança, ela vai passar por picos e saltos, e isso impacta no sono. Mas o contrário também, né? O que é esse salto? Por que eu estou colocando ele aqui? Para vocês entenderem que os 1000 dias é um período de crescimento e desenvolvimento intenso, como a gente já viu anteriormente. Esse período, ele é prazeroso, ele é excitante, muito, muito desafiador. O bebê vai aprender a comunicar e vai aprender a fazer, basicamente, 50% a 60% da atividade cerebral do adulto, né? Então, o período de salto de desenvolvimento representa um período de aquisição de novas habilidades, tanto na esfera do desenvolvimento de motor fino, motor grosseiro, cognição, linguagem pessoal social, tá? Então, nesses períodos pré-salto, o sono do bebê fica muito bagunçado, porque o bebê não se desenvolve em ritmo linear, ele não ganha 1 marco por dia, ou X marcos por dia, ou 80% por dia. Não é assim. Ele mantém-se em aquele marco, de repente, ele vem e tem a capacidade neural para fazer aquilo. Essa mudança é tão grande que seu mundo, de repente, parece diferente e sofre esses impactos, né? Então, no período imediatamente que antecede o salto de desenvolvimento, o bebê volta para a base, ou seja, normalmente é a mãe, e aí fica com maior carência afetiva, pede mais colo, afeta o sono e o apetite. Por isso, a gente está falando aqui de alteração hormonal, a gente está falando de liberação de neurotransmissores, tudo vai impactar nesse sono, e essa impactação do sono vai vir depois com o salto, mas depois esse sono se normaliza. Então, isso tudo é muito importante para a gente entender a importância da rotina. E algumas vezes eles vão coincidir com os picos de crescimento, outras vezes não, tá?
Por que isso? Porque também cada fase do bebê vai ter uma variabilidade diferente de composição entre sono REM e não REM. Reparem que o meu lactente jovem e o meu recém-nascido, eles têm uma proporção de sono REM bem maior para o não REM do que o mais velho. Por quê? Pelo tipo de composição necessária. Então, essa é uma representação gráfica, né, do percentual de sono REM e não REM, sendo que o REM é o de linha, o não REM é o que fica todo chamuscadinho, todo de cinza, né? E a gente vê essa modificação ao longo da vida que vai impactar no meu crescimento, isso daqui vai impactar no meu GH, isso aqui vai me impactar em inúmeras coisas do desenvolvimento infantil. E o sono, ele tem um tempo total diferente para cada idade. E a ciclagem de sono pode depender ou não do dia e da noite. Por exemplo, meu recém-nascido prematuro, a ciclagem de sono não depende de dia e noite, ele ainda não tem o ritmo circadiano bem estabelecido. Não tem. Por quê? Porque dentro da barriga da mãe não tem essa regulação de dia e noite. A melatonina ainda não está bem estabelecida. Vai ficar diferente depois. Olha ali, com um mês eu começo a relacionar o que é dia com o que é noite. A partir de 3 meses, o sono já tem que estar maior de noite do que de dia. Então, no início, não tem dia, não tem noite. Depois, isso tem que acontecer. Em torno de 1 ano, tem que estar consolidado esse sono noturno. E a partir de 5 anos, é uma criança que já não dorme mais durante o dia. Igual a gente, então tem que dormir durante o dia. A gente pode até gostar. Tem gente que gosta de uma soneca depois do almoço, mas não é normal precisar desse sono diurno. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente fala, que é não só essa recomendação do sono para cada faixa de idade com suas variantes, são as horas totais de sono. Existem também as janelas de sono. Então, o que são as janelas de sono? São os prazos de validade, né? Janela de sono representa o intervalo de período, o intervalo entre os períodos de sono, né? Então, é aquela janela mesmo, por isso que a criança consegue ficar acordada, contando tanto o dia como a noite. Ela é fundamental, tá? Para um sono noturno de qualidade. Então, quando a gente fala do tempo que a criança dá conta de ficar acordada, a gente está dizendo que eu tenho que ter boas sonecas de dia para que eu tenha um sono à noite de boa qualidade. Por quê? Colocar o bebê para dormir, ou a criança jovem lactente para dormir no momento certo, vai me ajudar a prolongar a duração do sono e melhorar a qualidade dele. Porque nem tudo é só a duração total. Eu tenho aqui esse grande exemplo. O meu recém-nascido, ele vai fazer ciclos de soneca. Ele não tem sono, entendeu? É diferente a partir ali do 2º para o 3º mês, que eu já começo a ter sono noturno, mais as sonecas. Então, esses ciclos, eles vão mudando ao longo da vida, porque eu tenho que ter sonecas para que eu consiga dormir à noite. Por que isso? Porque senão eu entro em efeito vulcânico. O que é o efeito vulcânico? Quando as janelas de sono não são atendidas, ou sinal de cansaço, porque a janela é um marcador, mas a criança ela pode dar sinal de cansaço, coçar o olhinho, abrir a boca, bocejar, ficar mais chatinha, né? A gente tem que atender a essa demanda, colocar a criança mesmo para dormir. Se não, ela faz esse efeito vulcânico, que é o quê? A criança passa o dia sem ter respeitado a soneca. A pressão do sono se instala. A criança vai ficando mais irritada, mais chorosa, menos flexível, com menos paciência. A concentração e a habilidade de absorver novas informações diminui muito. E aí ela sofre o que a gente chama de pressão de sono homeostática. Essa pressão de sono vai se instalando na criança, vai pressionando ela e ela fica como se fosse um vulcão prestes a entrar em erupção. Tá? Ela fica cada vez mais chorosa, mais irritada, e aí quando a gente olha, a gente pensa assim, essa criança está precisando de dormir, ela teve esse excesso de estímulo, ficou muito tempo acordada. Só que, como um vulcão está prestes a entrar em erupção, ela está em batalha. Cada momento desse de vigília, quanto maior a pressão de sono e o descanso não ocorre, o cortisol, que é o antagonista, né, ele sobe. E aí esse cortisol está antagonizando o que? Os efeitos de serotonina e melatonina, que são responsáveis pelo sono. Ou seja, quanto mais tempo acordada, mais cortisol no corpo do bebê. Mais choro, mais irritação, mais cortisol ainda, porque é hormônio de estresse, maior dificuldade para dormir. Olha o espiral que a gente está fazendo, né? Além de poder ter muito despertar noturno e acordar muito cedo até no dia seguinte, porque a gente vai ter acordadas mais frequentes e o mais cedo. Então,
A criança está exausta, ela ainda assim consegue lutar contra o sono, porque ela não vai conseguir dormir, e aí ela está perdendo a soneca de boa qualidade. Aí vai esse conceito de vulcão que está entrando em erupção. Agora, se eu pego essa criança, faço uma rotina adequada, ela começa a ter sonecas boas, eu vou ter também um sono noturno melhor, tá? Então, a gente tem que lembrar que o sono noturno ele não compensa sonecas perdidas. Por isso que a gente tem janelas de sono. No adulto, que a gente não tem mais soneca diurna, o que a gente vê de efeito vulcânico? Jovens como vocês após um carnaval, um intermédio, após semana de prova, que vocês ficam sem dormir. Não é um sono noturno que vai recuperar. Se vocês forem, por exemplo, 3 casamentos seguidos, um monte de festa, vocês não recuperam fácil. Por quê? Porque vocês saem da rotina, vocês sofrem pressão de sono homeostático. Então, aqui não importa muito bem se dormiu bem aquela noite específica ou não. É o acúmulo do excesso de estimulação, é o muito tempo acordado, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer na criança sonos reparadores para que a gente consiga ter um sono noturno melhor. Na próxima parte da aula, vamos falar sobre os sinais de sono nas crianças.